Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no... A natureza é como uma obra de arte, cheia de cor. Momentos da vida selvagem no planeta Terra. Terça. Salve pra você ligado na programação da TV Educativa. Eu sou o Vitor Gota e tô aqui pra te lembrar que o programa Espírito Surf rola toda quinta-feira a partir de 8 da noite. O Giro TV Eleições 2020 está de volta neste segundo bloco. E para o ouvinte da Rádio Espírito Santo AM, que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença de todos os assessores dos candidatos à Prefeitura de Vitória. Então vou começar a contar nosso tempinho a partir de agora. Ralf Luigi, vamos começar a falar então sobre a sua especialidade, que é a questão do transporte, da logística. Okay. Vitória é uma ilha, na sua maior parte do território, mas está cercada por grandes cidades. E o Espírito Santo também é um estado de passagem de cargas, né, do Sudeste para o Nordeste. Vamos começar falando sobre transporte público em Vitória, nesse contexto de região metropolitana. Qual é o diagnóstico? O que é que o senhor vai fazer se for eleito prefeito? Então, aí você tocou em dois assuntos diferentes, Vinícius, mas que eles têm uma ligação muito forte. A questão é o transporte dentro e o trânsito dentro da cidade de Vitória, gerado pela dinâmica econômica da cidade de Vitória, e o outro é o transporte que chega à Vitória ou que passa por Vitória. E aí tem várias soluções, né? Mas a mais importante nesse contexto de você construir uma solução que reduza congestionamento, uma solução que aumente a qualidade de vida do cidadão, uma solução que reduza o tempo dele dentro de um ônibus. Essas questões todas, elas passam principalmente pela mudança da dinâmica econômica da cidade. Porque o que acontece aqui em Vitória? Aqui em Vitória a gente tem a dinâmica da cidade toda, migrou nos últimos 20, 30 anos, da região central da cidade, e a cidade cresceu, né? E o entorno de Vitória cresceu, e essa dinâmica foi toda para a Zona Norte. Então, quando você pega o cidadão de Vitória, ele sai, olha que coisa incrível, ele sai do centro, sai da região da Grande São Pedro, da Grande Santo Antônio, da região de Maria Ortiz, ali também, Goiabeiras, Maruípe, e ele vai se deslocando para aquilo que a gente chama de Nordeste da cidade, né? Que é a região de Jardim Cambori, da Praia do Canto, principalmente, da Enseada do Suá, que é a região mais nobre, onde você tem a maior quantidade de oferta de oportunidades. O que precisa ser feito, prioritariamente, é mudar a dinâmica econômica para que as oportunidades surjam nos outros locais. Por exemplo, revitalizar e requalificar o centro de Vitória é fundamental, porque aí os empregos gerados aqui no centro de Vitória também vão ser ocupados pelos moradores da região de Santo Antônio, de São Pedro, de Maruípe. Só que para você chegar você estando em Santo Antônio para chegar no centro, você estando em São Pedro para chegar no centro, você estando em Maruípe para chegar no centro, você se utiliza do contrafluxo hoje, do que é o fluxo natural que é indo para a Zona Norte. É claro que a gente ainda tem um fluxo para o centro, porque o centro ainda concentra uma quantidade razoável de ofertas e oportunidades de serviço. Se você fizer isso também na região de Santo Antônio, fizer isso também na região de São Pedro, na região de Maruípe e de Goiabeiras, ou seja, descentralizar a dinâmica econômica da cidade, você gera distâncias menores para o cidadão, para o empregado, funcionário, empreendedor, ele poder fazer. Aí, distâncias menores, você não precisa usar o carro. Distância menor, você pode usar, por exemplo, a bicicleta. Se você tem distância de 1, 2 quilômetros, você pode, inclusive, ir a pé, se você quiser. E a pessoa que usa uma bicicleta é um veículo a menos na pista. Uma pessoa que vai a pé, por exemplo, e não precisa utilizar o ônibus, é uma pessoa a menos lotando o sistema de transporte coletivo e deixando o transporte coletivo mais adequado, mais confortável. E se você precisa de menos gente no transporte, são menos ônibus. Menos ônibus
mais veloz. Fluxo mais veloz, você tem viagens mais curtas e pontuais. Então, no médio prazo, a gente precisa descentralizar ou mudar a dinâmica econômica da cidade. Se a gente fizer isso, a gente colabora bastante para aumentar a qualidade de vida em Vitória, melhorar a condição do trânsito e, por que não dizer, melhorar até a condição de saúde do cidadão. Porque aquele que vai a pé ou que vai fazer uso da bicicleta, obviamente, o faz de forma saudável. Antes da gente falar sobre a questão da logística, eu queria incluir, então, esse grande tema que é o desenvolvimento econômico de Vitória. Qual é a vocação de Vitória? E aí a gente fala também da questão da logística de Vitória ser uma cidade central de transporte. Sim, Vitória tem algumas vocações que estão negadas, foram negadas aí pelas últimas gestões, né? A primeira e fundamental é a nossa vocação turística. Não dá para uma cidade, uma ilha, aberta para o mar, um dos canais mais bonitos do mundo, Vinícius. Trabalhei em todas as capitais do Brasil, conheci gente do mundo todo. As pessoas ficam impressionadas com o canal de Vitória, a Baía de Vitória. Ela é tão bonita, é comparada com a Baía de Oslo. É tão bonita e a gente não faz uso disso. A gente tem um litoral aqui belíssimo, temos uma região de montanha, temos um turismo religioso fantástico, que transita aqui por Vitória e Vila Velha. A catedral, para você ter ideia, é um dos monumentos mais visitados do Espírito Santo. E as pessoas não se dão conta disso. Então, quando você tem uma cultura com uma gastronomia incrível, como a moqueca capixaba, a torta capixaba, o próprio arroz de polvo, que é muito apreciado aqui no Espírito Santo, você tem uma cultura de uma música como o Congo, quando você tem a história das paneleiras, quando você tem o turismo religioso, o turismo histórico, que o centro histórico da capital é incrível também, e mais as belezas naturais da cidade, não dá para não avançar no turismo como uma grande força do desenvolvimento econômico de Vitória no século XXI. Então esse é um ponto fundamental que a gente tem que construir uma solução. Mas aí precisa ter proposta. Não basta dizer que eu vou avançar no turismo e não ter proposta. Então a proposta número 1 é requalificar o centro da cidade. Eu não falo nem de revitalizar, eu falo de requalificar, porque você tem construções no centro que merecem ser revitalizadas e tem outras, por exemplo, que não merecem existir mais. A dinâmica do comércio e do serviço está mudando. A pandemia ensinou isso para a gente. Nós não vamos mais ter uma quantidade tão grande de salas comerciais ou de lojas físicas ao longo de todas as cidades no mundo. Então, essa redução dos espaços físicos ocupados pelo comércio e pelos serviços, a gente tem que utilizar ele de outra forma. E aí a outra forma que a gente pode utilizar é, nos aproveitamos deles para a economia criativa, nos aproveitamos dele, por exemplo, para destruir mesmo uma estrutura que não tem serventia nenhuma, não é uma estrutura histórica, e poder fazer uma bela praça com bom estacionamento para as pessoas visitarem. Então vou aproveitar, estão vários ganchos nessa sua resposta, vamos pontuá-los. A primeira questão do centro de Vitória. Moradia também é uma forma de requalificar o centro de Vitória? Eu sou morador do centro, Vinícius. Moro no centro há 35 anos. Nunca tive a vontade de sair do centro da cidade. Muito pelo contrário. Quando tive que sair do apartamento dos meus pais, eu comprei outro apartamento no centro de Vitória. E o centro de Vitória é um lugar incrível para você residir. Inclusive para moradia social? Inclusive para moradia social, mas aí a gente precisa ter critério para fazer essas coisas. Não adianta também você colocar uma moradia social em um empreendimento ou um prédio antigo que fica no meio das principais avenidas da cidade e o cidadão que está lá morando, ou que porventura venha morar, ele não tem, por exemplo, uma condição de dormir adequadamente, porque está toda hora passando um veículo, está toda hora passando uma ambulância, que é uma coisa que acontece muito e existe nas principais avenidas. Então você tem que construir e trazer para o centro de Vitória a moradia social, onde cabe uma moradia digna para as pessoas. E na parte, digamos assim, mais comercial, mas que tenha muito barulho e muita poluição sonora principalmente, a gente constrói soluções de economia criativa, de parques, de empresas, startups. Então tem uma série, cultura também é fundamental. Então dá para a gente redimensionar o centro de Vitória
e transformá-lo num lugar onde as residências aumentem, a gente tem uma quantidade maior de moradores e, ao mesmo tempo, a gente avance nas questões envolvendo serviço, turismo e, é claro, cultura. Eu vou incluir agora na nossa conversa o problema da pandemia. E é importante falar da pandemia da Covid-19 porque ela impactou severamente áreas absolutamente fundamentais para as pessoas, não só em Vitória, mas no mundo todo. E a principal delas é a questão da saúde. A prefeitura ela é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. São seus postos de atendimento, de atenção básica, primária. E eu gostaria de saber se o senhor, como prefeito, o que faria para melhorar essa porta de entrada desse sistema de saúde que se mostrou até robusto. Não tivemos um impacto absolutamente caótico como outros estados e outras cidades viveram. Duas coisas sobre isso que você perguntou, Vinícius. A primeira é o seguinte, não tivemos um impacto muito forte. Caótico. Né? Caótico. A palavra foi boa. Não tivemos um impacto caótico. Muito disso eu reputo a população da cidade. A população da cidade comprou a ideia do combate à pandemia, foi bastante disciplinada em determinados momentos e, nesse contexto, a gente conseguiu conter. No segundo ponto, sobre o atendimento robusto a que você se refere, das 29 unidades, são quase 30 unidades básicas de saúde municipais que nós temos no município de Vitória, eu verifiquei, caminhando pela cidade, ouvindo as pessoas, uma grande deficiência. A primeira é que as unidades básicas, os postos de saúde, eles não trabalham num horário estendido. Isso é uma reclamação de muita gente. Porque o que acontece? Quando você trabalha no horário estendido ou no horário especial, que possa funcionar, por exemplo, também nos sábados e até eventualmente nos domingos ou feriados, você tem uma oportunidade de, enquanto cidadão, poder agendar adequadamente sua ida no posto de saúde para poder fazer uma consulta e, eventualmente, até fazer um atendimento de maior complexidade, que é uma coisa que, infelizmente, a gente tem uma deficiência aqui na Prefeitura de Vitória. Eu estou dizendo isso por quê? Por conta de quê? Porque, como a dinâmica econômica da cidade ela é toda no mesmo lugar, então o funcionário que trabalha que mora em Santo Antônio, de novo, vou repetir isso porque isso é fundamental, ele trabalha, por exemplo, na Praia do Canto. Mas você sabia, Vinícius, que se ele for num posto de saúde da Praia do Canto, ele não vai ser atendido? Você sabia disso? Porque ele é atendido sempre no posto de saúde próximo à residência dele. E não está muito errado esse conceito, não. Isso aí, a crítica não é a esse conceito dele ser atendido próximo à residência dele. Está correto. O problema é que ele teria que se deslocar de uma distância muito longa para poder chegar no horário do posto de saúde dele estar funcionando. Então, quando você estende o horário de funcionamento, você dá a oportunidade, por exemplo, desse cidadão que está trabalhando ser atendido adequadamente. Então, um ponto importante das unidades básicas de saúde é que a gente estenda o horário de funcionamento dela para que esse modelo de ser atendido no bairro onde o cidadão mora, ele avance e a gente não tenha as filas de espera que a gente tem hoje, evidentemente, envolvendo Prefeitura de Vitória no tocante à saúde e exames, por exemplo, de alta complexidade também. Outra área muito impactada foi a área da educação. Nossos alunos tiveram que ficar em casa, os professores tiveram que ficar em casa, muitos tiveram que se reinventar, aprender a usar a internet, o computador, o telefone celular para poder passar seus conteúdos, mas o que fica de lição é que uma nova escola vai surgir. Querendo gestor ou não, uma nova escola surge depois da pandemia, com as lições que a Covid-19 deixou. Que nova escola vai ser essa se o senhor for prefeito? Olha, a nova escola que vai surgir, ela já está inclusive mapeada, né? Um pedaço do ensino necessariamente vai ser ensino à distância. Isso não é ruim não, Vinícius, isso é bom. É bom que a criança, o aluno, ele pratique em casa, faça, por exemplo, o famoso dever de casa, né? Antigo dever de casa, que nós que somos um pouquinho mais velhos nos lembramos bem, possa fazer isso de uma maneira online. Claro, ele precisa ter o acompanhamento e a estrutura para isso. Mas uma coisa que eu entendo que não pode mudar, muito pelo contrário, tem que melhorar na infraestrutura educacional de Vitória, é o fortalecimento daquilo que nós chamamos de disciplinas clássicas. Eu estou falando do português,
da matemática, dos antigos estudos sociais, aí eu falo de história e geografia, e das ciências, né? Ciências humanas, ciências naturais, física, química, para aqueles que nos acompanham aqui no debate. A gente tem que fortalecer essas disciplinas, porque hoje Vitória não lidera o ranking nem do Espírito Santo no tocante aos indicadores de educação, de ensino fundamental e educação infantil. E assim, Vinícius, educação infantil, o que é? É aquela criança que está próxima dos 3 aos 4, 5 anos, que é importante que ela aprenda a se relacionar e a se comunicar. Ela precisa falar, aprender a falar bem, e ela precisa aprender a se relacionar socialmente. E a educação fundamental, que vai do 1º ao 9º ano hoje, começando com a criança quando ela tem 6 anos, aí ela tem que aprender línguas, e aí português e, por exemplo, inglês, para continuar avançando na comunicação, ler e escrever bem, para poder entender o que está escrito e poder se expressar pela escrita. Precisa aprender matemática, porque quem aprende a matemática compreende a dimensão das coisas no mundo, aí nós estamos falando de distância, profundidade, expectativa, e estudos sociais, vou usar essa palavra, é antiga, mas vou continuar usando, estudos sociais e ciências, para poder ter a compreensão do mundo que ela vive hoje. Quando a gente fortalece isso, a gente pega um aluno do ensino fundamental e ele termina bem o ensino fundamental, ele consegue se comunicar bem, consegue dimensionar bem o que está à sua volta, e eu estou falando inclusive de fazer as 4 operações matemáticas de maneira adequada, e percebe a construção daquilo que aconteceu, porque ele tem uma noção boa de geografia, de história, de física e de química. E ele está preparado, por exemplo, para começar a entrar como um jovem aprendiz, começar a entrar no mercado de trabalho, assumir responsabilidades adequadas e se tornar aí um adulto efetivamente produtivo para a sociedade. Ralfer Luiz, do PL, eu queria saber qual é o papel da Guarda Municipal. Olha, essa é uma pergunta importante, porque a gente tem um problema com a Guarda Municipal de Vitória. A Guarda Municipal de Vitória, por incrível que pareça, Vinícius, ela é dividida em 2. Você tem um pessoal ou uma quantidade de guardas que são guardas de defesa social e tem uma outra quantidade de guardas municipais que são agentes de trânsito. A gente precisa, na pior das hipóteses, otimizar a atuação desses 2 aqui, porque a guarda precisa atuar de maneira preventiva no combate à criminalidade aqui em Vitória. Por quê? Porque hoje a Guarda Municipal ela nem atua no trânsito direito e nem atua na guarda social adequadamente. Então a gente precisa primeiro unificar a guarda, se não der para unificar formalmente, legalmente, mas encontrar ações de segurança em que os 2 participem para que a gente evite a ocorrência de crime, em primeiro lugar. Em segundo lugar, proteja o patrimônio público, e patrimônio público eu estou falando aí de praças, estou falando de parques, estou falando de calçadas, para que o cidadão de Vitória possa voltar a tomar conta da cidade. A cidade hoje não é do cidadão de Vitória, a cidade é de alguns, e esses alguns são os criminosos, os traficantes. Você não consegue, por exemplo, visitar o Parque da Fonte Grande depois das 5h30 da tarde. Aliás, o parque fecha, não sei se você sabe disso. Ele fecha. Por quê? Porque é perigoso. E aí você não chega lá, você vai no parque, por exemplo, no centro de Vitória, o Parque Moscoso, depois de determinado horário, ele fecha. Por que ele não está aberto o tempo todo? Porque falta segurança. Falta o cidadão de Vitória se sentir seguro para frequentar o parque. Quando ele não se sente seguro, outros tomam conta. Então a função da guarda, ela é prioritariamente prevenir o crime e também no trânsito orientar o condutor. O condutor que comete infrações de trânsito precisa ser multado? Ele precisa, mas ele precisa também ser orientado nesse sentido, para que não cometa as infrações de trânsito. A gente não quer uma guarda que viva de multa. A gente não precisa disso. A gente precisa de uma guarda que oriente o cidadão, oriente o motorista e que, eventualmente, se o motorista cometer uma infração de trânsito, ele será multado. Um prefeito, ele é também um líder, ele lidera debates dentro da sociedade que são fundamentais para ele. E um desses debates é a questão dos direitos humanos. E eu gostaria de saber do senhor como separar o debate em relação
aos direitos humanos, principalmente daquela parcela da população mais discriminada, com menos visibilidade, e aí eu falo dos negros, jovens de periferia, dos LGBT+, separar da questão da segurança pública, por exemplo, e inseri-lo num contexto do debate em que ele deveria estar realmente inserido, que é o da igualdade, da igualdade de direitos e de oportunidades. Você tocou numa palavra que eu gosto muito. A palavra é oportunidade. E é por aí. E eu discordo de você numa coisa, Vinícius. Eu entendo que o debate da segurança pública ele tem que estar junto com essa discussão. Por quê? Porque o cidadão bem educado, ou seja, aquele que tem uma boa formação familiar e escolar, quais são as chances deles, entre aspas, ser um profissional de sucesso aqui na frente? São muito maiores do que aqueles que são fragilizados na sua essência ou na natureza de quando começaram. Tem a família desorganizada, seja por que motivo for, ou porque não teve acesso às mesmas oportunidades que esse primeiro que eu lhe falei. Então a primeira coisa temos que dar oportunidade a essas pessoas que estão longe, que estão lá no Morro do Cabral, que estão no Morro do Quadro, que estão ali no Alagoano, que estão no Morro de São Benedito, no Jaburuga, essas pessoas. Porque elas não têm a mesma sorte, por assim dizer, daqueles que têm acesso a uma educação de qualidade particular ou acesso a uma saúde mais adequada. E aí não tem jeito. A gente tem que levar a oportunidade para eles. E como é que você leva a oportunidade? É prestando o serviço público adequado. Quando você presta o serviço público adequado de educação, de saúde e também de segurança, porque segurança não é só guarda, segurança é iluminação boa, segurança é você ter, por exemplo, a prática de esporte levada para os morros de Vitória. Por que não levar a prática de esporte para o Morro de Vitória? As crianças praticaram esporte lá. Uma criança, visitei outro dia, Mangue Seco. E lá no meio de Mangue Seco eu vi uma quadra. E a criançada toda na quadra. E falei com a minha vice-prefeita que estava junto. Ainda bem que eles estão aqui na quadra jogando bola. Porque se eles estão aqui praticando o esporte, eles não estão aí perdidos na rua, podendo ser capturados pelo mundo do crime. Então o esporte é uma válvula de escape muito grande. Para você poder tirar a possibilidade do crime capturar essas crianças. E aí não vale só para as crianças, entre aspas, normais, né? Que são as crianças brancas, de olhos claros e assim sucessivamente. Bem nutridas. Bem nutridas. Isso tem que valer para todos. E aí a gente precisa levar os serviços para todos. E hoje, o que falta? Quando você vai no morro, falta esporte, falta educação adequada, falta atendimento de saúde adequado, falta infraestrutura para você chegar lá adequadamente. As calçadas estão em uma situação de miséria, a iluminação é muito difícil, reconheço que melhorou um pouco, mas é muito difícil, mas falta segurança também. Falta segurança, falta a mãe ter a segurança de que vai deixar o filho na escola e aquela escola que ela está deixando o filho é uma escola onde o filho vai ser bem educado, onde não vai ter tráfico de drogas dentro da escola e assim sucessivamente. Ralfer Luide, do PL, você tem 30 segundos para dizer para o seu eleitor, tá? Usa a câmera aqui, por que ele deve votar, não seu eleitor, o eleitor de Vitória, por que deve votar no senhor e não nos seus adversários? Estou aqui oferecendo uma candidatura de quem tem experiência. Eu tenho 25 anos de vida pública, sempre fui concursado, técnico, sou engenheiro civil, administrei orçamentos superiores aos orçamentos de Vitória e a minha ficha é limpa, não tem irregularidades, nada. E eu amo essa cidade, moro no centro da capital, nunca me mudei para a Zona Norte, amo Vitória do começo ao fim. Foi um prazer receber aqui no estúdio da TVE Ralfer Luide, no Giro TVE Eleições 2020, em transmissão simultânea com a Rádio Espírito Santo AM. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais uma rodada de entrevistas, Neuzinha e delegado Pasolini. Estamos combinados, amanhã, 6 da tarde, Giro TVE Eleições 2020. A gente se vê. Tudo começou com o Lando querendo falar assim, vamos fazer performance, vamos fazer um trabalho, vamos mudar, vamos, sei lá, inverter aquele espaço universitário, careta, velho, cansado. Tá, aí chamou quem? Hélio Coelho,
chama Zupo. Estamos querendo fazer uma coisa diferente? Não, diferente nada. Todo mundo já fez isso.